Olá, sejam muito bem-vindos à nossa maratona trabalhista de resolução de questões da primeira fase da OAB. Eu sou Juliana Cruz, tenho Papo de Trabalho, que é um portal que traz notícia e informação sobre direito e processo do trabalho, e resolvi compartilhar com vocês algumas horas para que a gente possa resolver algumas questões que certamente podem cair na primeira fase do próximo exame de ordem. Vamos então, sem mais delongas, começar a resolver as questões. Eu queria só chamar a atenção de vocês que logo cedo eu enviei um e-mail com todas as questões que a gente vai resolver no dia de hoje e eu sugiro que vocês tenham em mãos essas questões para que a gente possa trabalhar melhor com o conteúdo, né, dessas questões que caíram já na prova da OAB, ok? Vamos lá para a primeira questão. Em uma greve ocorrida há 2 dias dentro de uma indústria metalúrgica, o dirigente sindical, que é empregado da referida empresa, agrediu fisicamente o diretor com tapas e socos, sendo a agressão gravada pelo sistema de segurança existente no local. O dono da empresa, diante dessa prática, pretende dispensar o empregado por justa causa. E em razão disso, ele procura você como advogado no dia seguinte aos fatos narrados para obter sua orientação. De acordo com o disposto na CLT, assinale a opção que apresenta sua recomendação jurídica e a respectiva justificativa. Antes da gente analisar as assertivas que foram oferecidas nessa questão, eu queria lembrar a vocês algumas nuances da estabilidade do dirigente sindical. Na questão está muito claro que ele era dirigente sindical e que ele cometeu uma falta contra o empregador agredindo, falta esta que é considerada pelo 482 da CLT como uma hipótese de dispensa por justa causa. A gente sabe que lá no artigo 8º, inciso 8º da Constituição Federal, o dirigente sindical tem uma garantia de emprego prevista que vai desde o registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. Se eleito, obviamente, independentemente de ser titular ou suplente, ele possui essa garantia e só perderá se cometer uma falta grave. Então, primeira informação importante da aula de hoje. Dirigente sindical possui garantia de emprego constitucional que vai desde o registro da candidatura, se eleito, até 1 ano após o término do mandato, salvo se cometer falta grave. E essa garantia de emprego independe de se ele é titular ou suplente. Mas Juliana, ele é um portador de estabilidade. Cometeu falta grave e a falta grave está lá prevista como uma hipótese de exceção a essa estabilidade. De fato, está. Só que embora o 482, a linha K, preveja a agressão ao empregador como uma falta grave, para que os dirigentes sindicais possam ser dispensados, é indispensável que o empregador, após a suspensão do empregado, ajuize uma ação chamada inquérito para apuração de falta grave. E ele vai ter o prazo de 30 dias, prazo este decadencial para que ele ajuize essa ação. E somente após a apuração da falta grave em juízo é que, se reconhecida a falta efetivamente, é que o empregador poderá dispensar o dirigente sindical por justa causa. Então, não é simplesmente haver a falta grave que gera a imediata dispensa. Antes, o empregador tem que ingressar com inquérito para apuração de falta grave e tem que fazer
Isso no prazo de 30 dias contados a partir da suspensão do empregado após a falta grave cometida. Vistas essas observações e chamando a atenção para o fato de que o inquérito para apuração de falta grave tem previsão na súmula 197 do STF, na súmula 379 do TST e nos artigos 494 e 543, parágrafo 3º da CLT, vamos dar uma lida nas assertivas que foram oferecidas pelo examinador. Letra A. Dispensar imediatamente o empregado por justa causa e ajuizar a ação de consignação em pagamento dos créditos porventura devidos. Falso. Ele não pode dispensar imediatamente o empregado, porque, como a gente viu, ele tem que ajuizar inquérito para apuração de falta grave. B. Apresentar notícia-crime e solicitar da autoridade policial autorização para dispensar o empregado por justa causa. Não é necessária autorização policial. O que se faz necessário, eu repito, é ajuizar o inquérito para apuração de falta grave para que em juízo seja apurada a falta cometida pelo trabalhador. Letra C. Suspender o empregado e em até 30 dias ajuizar inquérito para apuração de falta grave. Perfeito. É exatamente essa a resposta da nossa questão. E só para não deixar de analisar, vamos lá para a letra D. Não fazer nada, porque a justa causa teria de ser aplicada no dia dos fatos, ocorrendo então perdão tácito. Não pode, justamente pela necessidade do inquérito para apuração de falta grave. Ele suspende o empregado para que a falta seja apurada em juízo e só após a decisão judicial é que ele efetivamente vai ser dispensado. Vamos lá para a segunda questão? A segunda questão diz o seguinte: Paula trabalha na residência de Silvia 3 vezes na semana como passadeira. Em geral, comparece às segundas, quartas e sextas, mas, se necessário, mediante comunicação prévia, comparece em outro dia da semana, exceto sábados, domingos e feriados. A CTPS não foi assinada e o pagamento é por dia de trabalho. Quando Paula não comparece, não recebe o pagamento e não sofre punição. Mas Silvia costuma sempre pedir que a ausência seja previamente comunicada. Paula procura você como advogado, com dúvida acerca da sua situação jurídica. À luz da legislação específica em vigor, assinale a opção que contempla a situação de Paula. Então vamos lá analisar o enunciado da questão. Paula trabalha na residência 3 vezes na semana. Tem que, se necessário, exceder essa jornada e ser comunicada previamente. Mas ela também precisa dizer se não foi, embora ela não seja punida. Aqui, a gente, tratando de trabalho na residência, tratando-se de passadeira, e, diante das observações que foram fornecidas pelo legislador, o que está em jogo é saber se ela é empregada doméstica ou não. E aí eu chamo a atenção de vocês para o que está lá no artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015, que diz que empregado doméstico é aquela pessoa física que trabalha de forma pessoal, onerosa, subordinada, de forma contínua. E mais adiante, um pouquinho na redação do artigo 1º, o legislador
trouxe claridade, trouxe uma maior facilidade para a gente identificar o que é um trabalho contínuo, porque antes a gente não sabia exatamente qual o limite de prestação de serviço para que ela fosse diarista ou doméstica. Então, essa Lei Complementar 150 deixou claro nesse artigo 1º que esse trabalho contínuo é aquele que é desenvolvido mais de 2 vezes por semana. Não esqueçam, mais de 2 vezes por semana. Então, analisando a questão, fica claro, ó, em regra, ela trabalhava 3 vezes na semana e, mediante comunicação, poderia ir outro dia. O trabalho dela era, portanto, contínuo, desenvolvido mais de 2 vezes por semana. Ela trabalhava no âmbito pessoal, no âmbito residencial da família, da pessoa, de Silvia, e isso tudo leva a gente a entender que o legislador gostaria de que fosse reconhecido o vínculo de emprego doméstico. Mas, Juliana, tem um ponto na questão que diz: a CTPS não foi assinada e o pagamento é por dia de trabalho. Nada impede que o pagamento seja feito por dia. E o princípio da primazia da realidade vem dizer que a verdade real no âmbito da relação de emprego é mais importante, é mais forte do que meras formalidades. Então, o fato de não haver sido assinada a CTPS em nada prejudica o reconhecimento de vínculo de emprego doméstico. Então, vamos lá para as alternativas? Letra A. Paula é diarista, pois trabalha apenas 3 vezes na semana. Não! Quem trabalha mais de 2 vezes na semana já pode ter o vínculo de emprego doméstico reconhecido por se tratar de um trabalho contínuo. Só lembro a vocês que o requisito do doméstico é distinto dos empregados urbanos e rurais, porque para esses dois a habitualidade é suficiente. Aqui não. No doméstico tem que haver continuidade e, portanto, trabalho por mais de 2 vezes por semana. Aqui eram 3, então a assertiva A está incorreta. Bem, Paula é autônoma porque gerencia seu próprio trabalho, dias e horários. Não, vejam, ela tinha horário certo, ela podia ir em outro dia, mas ela tinha que avisar, ela tinha que comunicar. Há um indício claro de subordinação nessa prestação de serviço. Paula é empregada eventual. Eventual não, eventual é aquilo que acontece uma vez perdida, acontece, não tem previsão de repetição. Então, nos resta Paula é empregada doméstica porque ela cumpre os requisitos do artigo 1º da Lei Complementar 150. Queria lembrar vocês que aqui do lado do vídeo tem uma caixinha que vocês podem mandar perguntas, podem fazer sugestões, fazer as observações que vocês quiserem, que eu vou ter o maior prazer de recebê-las, certo? Vamos lá para a terceira questão. Uma sociedade empresária do ramo de informática, visando a redução de custos, decidiu colocar metade de seus funcionários em teletrabalho, com possibilidade de revogação caso não desse certo. Sobre o regime de teletrabalho, com base na legislação trabalhista em vigor, assinale a afirmativa correta. A disciplina do regime de teletrabalho, ela veio com a reforma trabalhista, com a Lei 13.467, e tá lá no artigo 75A e seguintes da CLT. Queria que vocês dessem uma lida, porque é coisa nova, já caiu na OAB e é possível que a gente veja novamente esse assunto no próximo exame de ordem. Então, o artigo 75A e seguintes, ele vai dizer a gente
quem é o teletrabalhador e eu chamo a atenção para o fato de que o teletrabalho se caracteriza pela intermediação, pela utilização de tecnologia para informação e comunicação na realização do trabalho e que o teletrabalhador não se confunde com o trabalhador externo. Além disso, chamo a atenção para vocês para o fato de que a possibilidade de comparecimento desse teletrabalhador nas dependências da empresa não descaracteriza o teletrabalho. Ele pode desenvolver suas atividades lá em sua residência por meio de sistemas informáticos e semanalmente comparecer à empresa, participar de uma reunião, entregar algum relatório pessoalmente. O fato dele ir na empresa não gera a presunção de que ele não é teletrabalhador, tá? A gente também, nesses artigos, tem duas previsões importantes que dizem respeito à possibilidade de você pegar um trabalhador que trabalha pessoalmente, né, de forma presencial, e transformá-lo em teletrabalhador. Nessa hipótese em que ele é presencial e o empregador vai transformá-lo em teletrabalhador, a CLT exige mútuo acordo, exige a anuência do trabalhador. Não basta que o empregador queira fazer essa modificação se o empregado não concordar com essa alteração. Além do mútuo acordo, a CLT pediu que fosse feito um aditivo contratual para registrar que está havendo alteração desse trabalho presencial para o trabalho realizado em regime de teletrabalho. Já quando a situação é ao contrário, ou seja, o indivíduo está em teletrabalho e o empregador pretende trazê-lo para a prestação de serviço presencial, o legislador não exigiu mútuo acordo nem anuência expressa do empregado. Ao menos não está previsto na legislação. Apenas está previsto que o empregador poderá fazer essa alteração, desde que observe o prazo de pelo menos 15 dias para que ela seja efetivada e que se seja feito o competente aditivo contratual. Então, vamos lá. Coloquei aqui para chamar bem a atenção de vocês. Quando o empregado trabalha de forma presencial e o empregador quer enviá-lo para o teletrabalho, a gente tem que ter mútuo acordo, o mútuo consentimento, o consentimento do trabalhador, mais o aditivo contratual. Quando ele já está em teletrabalho e o empregador quer trazê-lo para o presencial, ele pode fazer desde que respeite o prazo de pelo menos 15 dias para fazer essa alteração e que seja feito o aditivo competente do contrato de trabalho. Tranquilo? Então, presencial para teletrabalho, mútuo acordo e aditivo contratual. Teletrabalho para presencial, o empregador determina desde que respeite os 15 dias, pelo menos, de intervalo para que seja operada essa modificação e que se faça o aditivo contratual competente. Outra observação, quando o empregado vai prestar serviço em teletrabalho, ele vai ter alguns custos adicionais na prestação de serviço, energia, internet e outros custos eventuais. Isso deve ficar ajustado contratualmente entre empregado e empregador. E todos
os valores que forem concedidos ao empregado para essa finalidade não terão natureza salarial, tá? Então, se o empregador der energia, impressora, computador, material do escritório para que o empregado labore em regime de teletrabalho, nada disso terá natureza salarial. E por fim, eu queria chamar a atenção para uma coisa extremamente importante. O teletrabalhador foi excluído do controle de jornada. Então, ele não está sujeito ao controle e não recebe horas extras, portanto, já que a jornada dele não é controlada pelo empregador, ok? Visto isso, feitas essas considerações, vamos lá para as alternativas da questão. Letra A. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido o prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Perfeito, ó! Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, ou seja, não exige o mútuo acordo, garantido um prazo de transição mínimo de 15 dias, que eu coloquei aqui para vocês, com correspondente registro em aditivo contratual. Certíssima, essa é a nossa alternativa. Mas vamos dar uma olhada nas seguintes para a gente identificar que falhas elas possuem, tá? Letra B. Os materiais fornecidos pelo empregador para a realização do teletrabalho representam utilidades e integram a remuneração do empregado. Não, acabei de dizer a vocês, aquilo que é fornecido para que o empregado trabalhe em regime de teletrabalho não tem natureza salarial nem remuneratória. C. A jornada do empregado em teletrabalho que excedeu o limite constitucional será paga como hora extra. Feliz ou infelizmente, o teletrabalhador foi excluído do controle de jornada, portanto, não há previsão de pagamento de horas extras para esse tipo de trabalhador. Letra D. A empresa pode implementar por vontade própria o teletrabalho, sendo desnecessária a concordância expressa do empregado, já que seria mais vantajoso para ele. Não, ó. A empresa pode implementar o teletrabalho? Não. Para ele sair do presencial para o teletrabalho, o legislador exigiu mútuo acordo. Então tá aí a falha da letra D de dado. Vamos, portanto, para a quarta questão. O réu, em sede de reclamação trabalhista, ajuizada em 20/4/2018, apresentou defesa no processo eletrônico, a qual não foi oferecida sob sigilo. Feito o pregão, logo após a abertura da audiência, a parte autora manifestou interesse em desistir da ação. Sobre a desistência da ação pela parte autora, assinale a afirmativa correta. Meus amores, a reforma trabalhista trouxe um dispositivo para a CLT que trata especificamente desse assunto. Uma vez oferecida a defesa, a gente diz que se estabiliza a lide, ou seja, fica claro o que se quer, são determinadas as linhas de argumentos de defesa e aí não pode mais haver alteração no que foi ajuizado nesse processo. E o que diz especificamente o artigo 841, parágrafo 3º da CLT, é que uma vez oferecida a contestação, mesmo que por meio do PJE, de forma eletrônica, a partir daí, para que
trabalhador, para que o autor, para que o reclamante peça desistência do processo, é indispensável a anuência da parte contrária. Ela já se defendeu, ela protocolou defesa nos autos, portanto, a partir desse momento em que é oferecida a contestação, só pode haver pedido de desistência por parte do autor se houver anuência do empregado. Visto isso, vamos lá para as alternativas. Letra A. O juiz deverá imediatamente homologar a desistência, não porque a gente viu que foi oferecida a contestação e que, uma vez oferecida, para haver a desistência é preciso anuência. Letra B. Não é possível desistir da ação após a propositura desta. É possível, desde que haja anuência da parte reclamada, do réu que ofereceu a contestação. C. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Perfeito. É exatamente como está previsto no dispositivo legal. Nossa resposta seria, portanto, a letra C de casa. E a letra D, para a gente analisar todas, tem lá: o oferecimento da defesa pelo réu em nada se relaciona à questão da desistência de pedidos ou da demanda. Não, o oferecimento de defesa do réu, da parte reclamada, impede que o reclamante faça o pedido de desistência e que ela seja acolhida, caso não haja a concordância da reclamada, ok? Vamos lá para a última questão. Nossa maratona de hoje está se acabando. Em sede de impugnação à sentença de liquidação, o juiz julgou improcedente o pedido, ocorrendo o mesmo em relação aos embargos à execução ajuizados pela executada. Meus amores, a execução é uma coisa que vem recorrentemente caindo, então eu chamo a atenção para vocês desse assunto, é um assunto que precisa ser estudado. A princípio, você, na qualidade de advogado da executada, entendeu por bem não apresentar recurso. Contudo, foi apresentado o recurso cabível pelo exequente. Diante disso, assinale a afirmativa correta. Essa questão, ela trata de recurso dentro da fase de execução do processo de execução trabalhista. Primeira coisa, anota aí, não esquece. O recurso no processo do trabalho pertinente para a fase de execução é o agravo de petição. Esse é o recurso adequado para a fase de execução do processo do trabalho. Então, se a questão te apresenta uma questão na execução e te pergunta qual é o recurso, a gente vai fácil para o agravo de petição. Só que ele disse o seguinte: você é o advogado da executada e não apresentou o seu recurso. E a exequente, provavelmente, na hipótese, né, o trabalhador que está executando o crédito, entrou com o recurso de agravo de petição. Isso lhe impede de entrar com o recurso? Veja, você foi notificado da decisão e não recorreu. Ou seja, preclusão temporal, seu prazo para recurso terminou. Então, um agravo de petição normal, comum, você de fato não pode entrar porque seu prazo acabou. Só que é compatível com o processo do trabalho o recurso adesivo. E a gente tem uma súmula do TST, que é a 283, que diz especificamente: é compatível
o recurso adesivo com o processo do trabalho. No prazo de 8 dias, a súmula é anterior à reforma. Então, eu coloquei aqui entre parênteses úteis para chamar a atenção de vocês que esse prazo vai ser contado em dias úteis. Então, é compatível com o processo do trabalho o recurso adesivo. No prazo de 8 dias úteis, nesses recursos aqui, ó, recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, que é o caso da questão, e nos embargos ao TST. Então, no recurso de revista, no recurso ordinário, no recurso de revista, no agravo de petição e no recurso de embargos, cabe recurso adesivo. Então, vamos lá. Você não entrou com agravo de petição, mas a outra parte entrou. O juiz vai abrir prazo para que você se manifeste sobre o recurso. Prazo esse que também será de 8 dias. No prazo para se manifestar sobre o recurso do exequente, você pode entrar com recurso adesivo. E cabe recurso adesivo em agravo de petição? Tá lá na súmula 283, cabe. Portanto, aqui nessa questão, a gente tem que raciocinar que você, como advogado da executada, não pode mais entrar com agravo de petição porque passou seu prazo. Mas você pode entrar com recurso adesivo ao agravo de petição lá no prazo de contrarrazões, recurso esse que vai ser interposto no prazo de 8 dias úteis após a reforma trabalhista. Então vamos lá para as alternativas da questão. Letra A. A parte exequente interpôs agravo de petição e a executada poderá interpor agravo de petição na modalidade de recurso adesivo. Exatamente. A exequente interpôs agravo de petição, recurso adequado para o processo de execução, e a executada, que é o seu cliente, pode interpor agravo de petição como recurso adesivo. Letra B. Ambas as partes poderiam interpor agravo de petição na hipótese? Não, você não pode mais interpor agravo de petição porque seu prazo já passou. Ele está aqui dizendo que você não apresentou recurso. C. A parte autora interpôs recurso de revista e não resta recurso para a parte executada. Recurso de revista não é o adequado para recorrer da decisão que acolhe embargos à execução ou sentença de liquidação. Até se admite recurso de revista no processo de execução, mas excepcionalmente com violação constitucional, tá? Então não é a hipótese, porque aqui ele tá falando que a gente está tratando de uma sentença de liquidação ou de sentença de embargos à execução. E a letra D, a parte autora apresentou recurso ordinário e a executada poderá apresentar agravo de petição? Não. Processo de execução, decisão em processo de execução, agravo de petição. Então, por hoje, a gente terminou a nossa maratona. Agradeço imensamente a todo mundo que continua por aqui, que acompanhou a resolução das questões. Lembro a vocês que amanhã tem mais. No mesmo horário, 21h30, vai sair um novo vídeo com mais 5 questões que vão ser trabalhadas também de primeira fase de direito e processo do trabalho. E eu queria pedir a vocês que coloquem aqui nessa caixinha do lado sugestões, se vocês gostaram, que vocês queriam ver por aqui, que tema mais vocês querem. Coloquem que eu vou ter o maior prazer de responder as dúvidas e de, eventualmente, se for possível, acolher a sugestão de vocês. Tchau, tchau, até amanhã!